Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho então com J-Frames, a gente vai aprender a construir janelas utilizando componentes Swing do Java. Existe uma diferença básica entre componentes e containers. Tá? Os containers recebem componentes, então a gente tem algumas classes do Java que implementam alguns containers. Um exemplo deles é o nosso J-Frame. A gente também pode trabalhar com JDialog, que também implementa, que também é um container. Então a diferença básica entre um e outro é que um container recebe componentes. Tá? Mais à frente a gente vai entender melhor como é que isso funciona. Bom, eu separei alguns métodos para a gente trabalhar com o nosso JFrame. O setSize, que define o tamanho da nossa janela. setLocation, que define o local na tela onde ela vai ser iniciada. setBounds, que faz nada mais do que resumir os outros dois comandos em uma linha única. defullCloseOperation, que define o que vai acontecer com a nossa janela quando ela for fechada. setResizable, que é o método que define se a janela pode ser redimensionada ou não. ExtendedState, define se a janela vai iniciar maximizada, na vertical, na horizontal ou ambos. Minimum Size, para mim definir o tamanho mínimo da minha janela, menor do que isso não pode ficar. setTitle, para mim definir o título da minha janela. E setBackground, que é para mim definir uma cor de fundo. Tá? Então vamos trabalhar um pouquinho com esses caras. Eu vou criar um projeto novo. Vou chamar de minha janela. A primeira coisa que eu tenho que fazer para mim criar uma janela é instanciar um objeto do tipo JFrame. Então eu vou criar JFrame, janela igual a new JFrame. Ele a princípio deu um erro. Na verdade esse erro é o de importação. Se eu der um Ctrl Shift I, ele coloca lá em cima o meu import corrigindo esse problema. A estrutura básica para mim simplesmente mostrar uma janela na tela é instanciar o objeto e botar ele a ser visível. Então janela.setVisible true. Posso dar um Shift F6 para executar. E a minha janela já está aqui na tela. Então aqui eu tenho meu primeiro JFrame. Olha só, ele ficou aqui no cantinho superior da tela. Ele a princípio não tem nenhum tamanho, ele ficou desse jeito. Eu posso redimensionar ele do jeito que eu quiser, posso maximizar, minimizar normalmente e fechar a janela. Só que quando eu fecho a janela, o processo continua ativo. Aqui embaixo. Já vai ver um comandinho para resolver esse problema. Primeiro vamos definir o tamanho da nossa janela. Então vamos lá, janela.setSize. Quando eu estou escrevendo o nome de um método, se eu der um Ctrl espaço, o NetBeans ele já me mostra as opções de métodos disponíveis. Então eu sei que aqui eu tenho duas opções. Uma passando um parâmetro dimension, que é um objeto, ou simplesmente definindo a largura e a altura. Vou utilizar o segundo. Vou definir que minha janela vai ser de 200 por 200 pixels. A unidade de medida utilizada aqui sempre vai ser pixel. Vou definir que a minha janela vai iniciar na posição 100, 100. O meu setLocation ele também tem dois objetos. Ele tem duas formas de eu passar parâmetros para ele. Que é, uma é com o objeto point e uma é simplesmente passando a posição XY da tela. O point nada mais faz do que implementar uma posição XY na tela. Então eu vou utilizar sempre o segundo. Vou definir que essa janela vai aparecer na posição 500 por 500. Isso deve ficar um pouquinho abaixo da metade da minha tela. Vou executar para ver como é que ficou isso. Olha só, a minha janela ficou quadradinha, 200 por 200 aqui na parte de baixo, e ela está 500 pixels alinhada para baixo e 500 pixels alinhada para o lado. Vou fechar a janela, vou matar o processo. Deixa eu diminuir aqui, vou botar
300 pixels para cada um. No meu objeto de iframe, eu também posso definir a função padrão do botão X. Tá? Set Default Close Operation. A vantagem de utilizar uma IDE como o NetBeans é que ele nos fornece a documentação. Se ele está realmente bem instalado e a documentação do Java também está instalada na máquina, ele busca para a gente tudo que a gente pode utilizar. Então aqui, para esse Set Default Close Operation, eu não preciso saber quais são os parâmetros de entrada. Eu posso consultar a própria documentação. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 opções de entrada. O primeiro parâmetro, ele não faz nada se eu fechar a janela. O segundo parâmetro, ele simplesmente oculta a janela. O terceiro parâmetro, ele fecha a janela. E o quarto parâmetro também. Tem uma pequena diferença entre os dois, mas a princípio não vamos entrar em detalhes agora. Eu vou copiar o primeiro. Para mim chamar esses parâmetros, eu tenho que chamar de iframe, ponto. E aí sim, o nome do meu parâmetro. Deixa eu executar, vamos ver o que acontece. Vou tentar fechar. Ele não me permite, porque eu defini que não é para fazer nada quando fechar. Então minha janela não morre. Para matar ela, eu tenho que matar o processo aqui embaixo. Vou tentar um segundo parâmetro, que é o hide, para ocultar. Vou executar. Quando eu fechar a minha janela, olha o que acontece. Ele continua executando. Não deu mensagem de concluído aqui, continua executando o processo. Vou matar ele. Vou colocar dispose, que daí ele vai matar o processo e fechar a janela. Vamos executar. Está aqui minha janelinha. Vou fechar ela no X. Construído com sucesso, ele encerrou o processo aqui embaixo. Ok? Então, a gente pode definir o tamanho da nossa janela com setSize. O setLocation define o local aonde essa janela vai ser disposta na tela. O Default Close Operation define qual é a função do botão X. Nós temos esse método setExtendState, que também tem alguns parâmetros lá dentro. O que ele define? Se a janela vai iniciar maximizada ou não. Se ela vai iniciar maximizada na horizontal, na vertical, ambos ou na posição normal. Então a gente pode, ao longo do programa, de repente criar um botão que vai maximizar a tela. É bem tranquilo de ser feito. Tá? Também eu vou utilizar JFrame ponto. Vou colocar ambos maximizados e vou executar. Ó, a minha janela apareceu maximizada tanto na horizontal quanto na vertical. Deixa eu fechar ela. Como você pode remover apenas um pedaço do parâmetro, dê um Ctrl espaço, olha só, ele tem o autocomplete. Vou colocar ele maximizado só na horizontal e vou executar para a gente verificar como é que fica. A princípio não funcionou. Deixa eu ver na vertical ver se funciona. Também não funcionou. Linguagem de programação tem dessas coisas. Nem sempre as coisas funcionam. Vou deixar ambos maximizados. Que este está funcionando. Ok? Vou deixar essa linha comentada porque tem um outro método que eu quero mostrar para vocês, que é o janela.setResizable. O resizable, o que ele define? Se a minha janela pode ou não ser redimensionada. Tá? Deixa eu comentar, vamos executar para ver como é que ela está agora. Agora eu posso diminuir ela, tranquilo, e aumentar.
Aumenta e diminui bem tranquilo a minha janelinha. Ela não tem limite nenhum. Se eu colocar um janela.setResizable false e executar, ele não vai deixar mais eu redimensionar. Ele tirou a opção de clique lá no botão maximizar e ele não me deixa mais fazer nada. Vou comentar esse comando porque eu quero mostrar um outro. Eu vou aumentar o tamanho dessa janela para 500 por 500. A minha janela, o setSize, ele define qual é o tamanho que a janela vai ser iniciada, nesse caso aqui. Mas eu posso definir um tamanho mínimo para minha janela. Menor do que isso não pode ficar. Set minimum size. Vamos ver o que ele precisa aqui. Esse cara precisa de um objeto do tipo dimension. Eu acredito que ele só deve receber um x e y. E dimension. Exatamente. Largura e altura. Vou definir que ele não pode ficar menor do que 200 por 200. Vamos executar. Shift F6. Minha janela está aqui 500 por 500. Vou tentar diminuir ela. Olha só, ele travou. Quando ele chega em 200 por 200, a minha janela não pode mais ser diminuída. Então a gente começa a ter algum controle sobre a nossa janela. SetTitle. Bom, o SetTitle é utilizado para a gente definir o título da nossa janela. Antes de eu mostrar o SetTitle, eu vou mostrar uma forma mais simples de a gente definir o título da nossa janela. Aqui no JFrame, quando a gente instanciar um objeto, a gente pode simplesmente passar como parâmetro o título dela. Então, minha janela. Vou executar. Apareceu aqui em cima, na barrinha de título, o que eu defini como título. Mas pode ser que ao longo do programa eu precise alterar o nome da minha janela. Então eu posso fazer janela.setTitle. E mesmo tendo definido um título aqui em cima, quando eu chamar o setTitle, ele vai alterar o título da minha janela. Vou botar alguma coisinha aqui. E vou executar. Título modificado. Por que ele modificou? Porque a execução da nossa linguagem ela é de cima para baixo. Então o que ele fez? Criou o objeto janela, definiu o tamanho de 500 por 500, setou o local na tela, definiu que o tamanho mínimo é 200 por 200, setou um novo título sobrescrevendo o anterior, definiu que a janela, a ação do fechar da janela é dispose, no caso vai encerrar o processo, e colocou a janela visível lá embaixo. Nós temos também o método setBackground. Tá? O método setBackground nada mais é do que para a gente trocar a cor de fundo da nossa janela. Então eu posso fazer janela.get. Aqui tem um truquezinho. A gente tem que pegar o getContentPane para setar o background. Em uma aula futura eu explico isso. Olha só que legal. Ele já definiu para mim que a cor vai ser vermelha. Tá? Color.red. Para me alterar, eu só deixo o ponto, dou um Ctrl espaço e ele vai me listar as opções de cores que eu tenho disponível. Vou colocar verde, vou executar, vamos ver se funciona. Minha janela ficou verde. Bom, para essa aula de JFrames era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.